Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória! Mais um dia estamos aqui para a glória de Deus, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Eita, Deus maravilhoso, só hoje amanheceu foi querendo, porque Deus cuida e Ele sabe se nós necessitamos do sol, se é da chuva, se é do vento, se é do calor, se é do frio. Ô glória, a internet já está travando essa hora, Luziane, entrando aqui conosco, mas Deus é bom. Eita, Deus maravilhoso, sabe por quê? Porque Ele não nos deixa desanimar. Ele cuida de nós, mesmo em meio a essa luta que nós temos travado. O Senhor cuida de nós. Deus é bom em todo o tempo. E Ele sempre tem um propósito para nossas vidas. E eu creio que nada acontece na vida de um servo de Deus que o Senhor não tenha o controle. O Senhor tem sim o controle de nossas vidas, né? Deus é bom em todo o tempo. Luziane Macedo, sempre perseverando. Ô minha cunhada, eu fico tão alegre. Deus sabe o quanto, e se eu fico, imagine o Senhor pela sua perseverança. Sei das lutas que são grandes na sua vida, na minha vida, na vida dos irmãos. E não é fácil estar essa hora aqui, né? Tem muitos irmãos que começaram conosco, mas aparece uma coisa, aparece outra, aí diz, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo, eita minha irmã. E eu entendo, né? Porque cada um tem as suas lutas. Mas tem aqueles que ainda conseguem dar uma entradazinha, assistir um pouquinho, mas depois vai lá no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube e assiste. Não é, Luziane? E depois fica alimentado pela a palavra de Deus, porque Deus é bom, né? E Ele tem cuidado do seu povo desde o início, desde que Ele criou a terra, que Ele tem cuidado do seu povo. Deus é maravilhoso demais. Então, nessa manhã, sabendo que Deus é bom, Luziane, e que tem cuidado de nós iremos para o nosso devocional. E as irmãs que irão entrando, né? Eu avisei ontem que talvez eu fosse para o sítio, mas eu só vou amanhã. Ô glória, o varão já foi na frente e eu só vou amanhã, né? Ele foi com uma bênção na frente e eu vou ficar com a outra bênção aqui. Assim a gente se divide, né? E amanhã eu irei para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque estava assim nos planos de Deus, né? Hoje tem culto de evangelismo e eu estava morrendo de vontade de ir, olha, tá vendo como Deus é bom? E aí Ele preparou esse momento para que eu fosse para o culto de evangelismo hoje, na casa da irmã Lúcia. Ô glória, eu vou sim, irmã Lúcia, Deus é bom. Vamos para a palavra, Luziane, e os irmãos que forem entrando, né? Abra a sua Bíblia, Lu, no livro de Ruth. Oh glória, vamos conhecer uma história linda, 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 linda. Parece mais um poema. E assim, ontem foi o dia do amigo, né? 20 de julho, né? Dia do amigo. E aí eu levei aquela palavra ontem e eu depois fui ver as irmãs e na igreja todo mundo colocando, né? Falando das amizades. Eu digo, oh glória, mas eu levo amanhã uma palavra tão maravilhosa de Deus para os nossos corações, né? Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. E nós vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Já eu pedi para abrir no livro de Ruth, mas como eu falei agora de amizade, deixa-me ler só um versículo para nós darmos início à palavra do Senhor, que aonde diz aqui assim, Provérbios 17 diz, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Não é não? Nós amamos em todo o tempo. E na angústia, aqueles amigos se tornam irmãos. Eu tenho amigos, oh glória, irmã Juscelia entrando conosco, eu tenho amigos que se tornaram como irmão. Tenho amigas
que não são irmãs de sangue, mas eu tenho amigas que eu guardo no meu coração. Já hoje eu estava falando com uma, tem Lurdinha, tem Raniele, tem algumas que eu vou falando durante o dia, e algumas que eu vou cada dia conquistando, conhecendo, e Deus é maravilhoso, né? E a gente vai aprendendo a amar e ter aquelas amizades que vêm de muitos anos, e elas se tornam assim como se fosse irmã, né? E a gente é dos momentos bons, né? Como Lurdinha, já passamos momentos bons e momentos ruins juntas, ainda estamos juntas hoje, né? Glória a Deus, como Raniele também. Eu sei que tem muitas de vocês que têm aquelas amizades, né? Que passaram momentos difíceis e até hoje estão juntas. E essa história aqui, ela é maravilhosa. Ela relata mais ou menos um caso assim, né? Só que Deus tinha um propósito nessa união. Ô, glória! Vamos aqui, Angelita Maciel, ô, glória! Minha prima também aqui entrando conosco. Deus é maravilhoso. E essa história de Ruth, vamos ler agora? Vamos ler aqui alguns versículos. Nós vamos ler do 15 ao 17. Parece mais um poema de amor, de amizade. É muito lindo, né? E glória a Deus que nós, agora vendo aqui entrando, né, Angelita, e a gente vê que nós somos de uma família simples, mas uma família que se ama. Toda família tem problema, não tem aquela que não tenha. Mas assim, quando um precisa do outro, aí um corre ao encontro do outro, um chora com o outro, um se abraça com o outro. Aí nós temos aqui os irmãos, a família em Cristo, que já temos aqui com a irmã Juscelia, aí estou aqui com a cunhada, ô glória, Luziano Macedo. Meus irmãos, Deus é maravilhoso demais, né? Deus, ele é fiel. E essa palavra, ela é muito linda. Aqui é a história de Ruth. Eu vou ler esses versículos e depois nós vamos passear só um pouquinho nesse capítulo. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15, vamos ler do 15, diz assim: disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreis, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover. Se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi, que de tudo estava resolvida aí com ela, deixou de insistir com ela. Oh, glória, que coisa linda. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra tão maravilhosa. Que amizade linda, que prova de amor. Que amor sem interesse foi esse, minhas irmãs, que coisa linda. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai lindo, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por essa palavra no dia de hoje, meu Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor tem colocado pessoas do nosso lado, amigos, irmãos, amigos até mais chegados que irmãos. Ô Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, obrigado pelo teu amor. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos feito nos apegar à tua palavra. Senhor, quantas pessoas conheceram a tua palavra e hoje, Senhor, se apegam a ela, se apegam, Senhor, com amor, com confiança, Senhor. Oh, meu Deus, obrigada. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja nos dando entendimento da tua palavra, falando conosco nessa manhã, nos dando sabedoria, trazendo luz, Senhor, a nossos olhos, a nossa mente, ao nosso coração, meu Pai. Que essa palavra venha estar gravada no nosso coração no dia de hoje. Que nós não venhamos, Senhor, nos separar da tua palavra. Senhor, que nós venhamos amar ao nosso próximo, que nós venhamos estar próximo dos nossos amigos e amá-los no momento difícil, no momento de alegria, meu Deus. Obrigada, Senhor.
Nessa manhã, Senhor, nós só temos motivos de te agradecer pelas pessoas que o Senhor tem colocado do nosso lado, pelos nossos amigos que o Senhor tem colocado do nosso lado, para que chore conosco, para que se alegre conosco. Obrigado, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Oh glória, Deus é maravilhoso demais, minhas irmãs, e Ele coloca, né, aqui os irmãos e as irmãs, os amigos, para estar orando uns pelos outros, para estar assim, eu estou junto com você. Como diz no mundo, né, secular aqui, é nós. Estamos juntos, né? Não diz assim, né? Tem um ditado assim que eu vejo os jovens dizem, é nós. Né? Aí eu fico, como assim? Não, eles estão dizendo que estão juntos, que o que toca para um toca para o outro. Eu digo, tá bom. Então sendo assim tá certo, né? Deus é maravilhoso demais. E aqui nós temos uma história tão linda, que parece um poema, né? Quando Ruth fala isso para Noemi. Aqui eu acredito que a maioria de vocês conhecem a história de Noemi, né? Ela sai da sua terra. Aqui vai dizer que houve fome em Belém. E ela sai com o seu esposo, Elimeleque. Ela sai da sua terra com os seus filhos, Malom e Quelon. Ela sai com eles porque houve fome em Belém, uma grande fome. E ela vai para outra terra. Ela não perseverou, não é? Eu tenho, assim, hoje eu vigio mais. Antes eu tomava decisões, assim, no calor do momento. Oh, minhas irmãs, que momento lindo esse de nós estarmos aqui, lendo e colocando nossa vida diante do Senhor e testemunhando aqui também de nossas vidas. Eu tomava decisões sem consultar o Senhor. E um dia eu quis até fazer isso. E uma irmã chegou a mim e disse assim, irmã Solange, a irmã já orou? A irmã já colocou essa situação diante de Deus, minha irmã? Minha irmã, coloque diante de Deus. Lembre-se da casa de Noemi. Minhas irmãs, me deu um medo tão grande que eu fui orar a Deus. E eu disse, Senhor, me dê paz. Se eu tiver que tomar essa decisão, que o Senhor coloque paz no meu coração. E se não for da tua vontade, me faz aceitar a tua vontade e permanecer aqui nesse lugar. Mesmo em meio a muita tristeza, mesmo em meio a muito choro, mesmo em meio a perseguição, a dor, a luta, a fome, a escassez. Foi isso que aconteceu comigo, né? E eu permaneci. O meu desejo era de estar junto com a minha família, né? Com o meu povo. Me alegrar lá com as minhas primas, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Mas aí, Deus se utilizou de uma serva de Deus para dizer, minha irmã já colocou diante do Senhor a sua vida. Lembre-se da casa de Noemi. E Noemi saiu de Belém por conta da fome, aquele período difícil. Noemi era uma mulher de muitas posses, ela e o seu esposo e os seus 2 filhos. E elas foram embora, né? Elas saíram da sua terra e foram para outra terra. E lá vai dizer que os seus filhos, né? Malom e Quelion, eles casaram com mulheres que não eram cristãs. Casaram com mulheres gentis. Elas eram do povo gentil. Elas não eram cristãs, mas casaram. Mas Deus tinha um propósito. Irmã Solange, que conversa é essa? Se nós formos olhar aqui para a história, nós vamos ver que Deus tinha um propósito. Nós lemos essa semana, aqui é uma história muito linda. Conta a história do amor de Ruth pela sua sogra, Noemi. Linda história, Deus tinha um propósito. Aqui conta uma história triste, de dor, de perda, de Noemi. Talvez uma história que nós devemos seguir de exemplo, orar e colocar diante do Senhor a nossa vida, antes de tomar a decisão. Serve também para nós de lição, assim. Só que nós sabemos que o Senhor tinha um propósito nessa situação. E eu vou já lhe dizer por quê que ele tinha um propósito. Nós lemos essa semana a história de Jó. Jó perdeu tudo,
mas ele não pecou contra o Senhor. Não atribuiu culpa alguma a Deus. Mas aqui nós já vemos a situação de Noemi, né? Já foi uma situação diferente. Ela tomou a decisão de sair do seu lugar. Ô, Raniela Oliveira entrando conosco. Deus te abençoe. Ela tomou a decisão, mas o seu esposo, de sair da sua terra, de largar tudo que tinha. Ela tinha tudo, só porque chegou um período de fome, de dor, de luta, ela não quis enfrentar. Suas amigas, seus parentes ficaram e não morreram lá não. Alguns até morreram, mas outros permaneceram. Mas Noemi, ela saiu do seu canto. E lá ela perdeu a sua família inteira. Lá morreu o seu esposo, depois morreram os seus 2 filhos. E só restaram as suas 2 noras. Minhas irmãs, a internet hoje está uma bênção. Só restaram as suas noras. E a palavra vai dizer aqui que ela chora, que ela diz que o Senhor todo, ela coloca assim, ela diz que foi o Todo-Poderoso que colocou a mão sobre ela. Foi o Todo-Poderoso que veio com ira sobre a vida dela. Tudo ela diz que foi o Todo-Poderoso. Ela não atribui em nenhum momento a decisão que ela tomou, mas ela só atribui a Deus. Muitas vezes nós temos que ter o cuidado. Só que eu creio que o Senhor tem um propósito nessa história, né? E aqui vai dizer que quando ela está no caminho para voltar para a sua terra, voltar de onde ela tinha saído, já sem filho, sem marido, chorando muito, ela e suas 2 noras, ela fala com as suas noras, né? Que é Ruth e Orfa. E ela conversa com elas e ela diz que não tem mais filhos para que elas se casem e ela já é de idade. Então que essas noras se voltem. Ô, irmã Helena, bom dia, Deus te abençoe. Que essas noras se voltem para o seu povo, para os seus deuses, servir aos seus deuses. Que elas eram gentis, elas eram pagãs. Mas eu creio que pela atitude de Ruth temia ao Senhor. Ruth era uma jovem, ela era casada com Malom. Eu creio que ela temia ao Senhor. E ela amava a sua sogra. Uma história linda aqui, de amor. Um amor sem interesse, né? Porque aqui nós vamos ver que Noemi volta para casa pobre, viúva e sem nenhum filho. E Ruth poderia voltar, como voltou Orfa, mas ela não voltou. Ela diz aqui, a palavra vai dizer. Disse porém Ruth, não me instas a te deixar e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu morrer, eu morrerei. E aonde quiserem me enterrar, se for a vontade do Senhor, glória a Deus. Que história linda, que história linda. Deus mudou a história de uma pessoa que era pagã. Ela entregou a sua vida a Deus. Eu fico toda arrepiada. Oh, glória. Eu quero dizer que o Senhor hoje, Ele está te chamando para que tu venha servir a Ele verdadeiramente. Olha que história linda, essa história de Ruth. E ela diz, o teu Deus, Noemi, é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Então, mais um motivo para nós não julgarmos as pessoas, não é? A palavra do Senhor diz lá, até na parábola do joio e do trigo, para que nós não venhamos arrancar o joio, para que junto também não arrancamos o trigo. Porque o Senhor, Ele sabe quem é joio e quem é trigo. Na hora certa, Ele vai fazer a separação. E aqui Ele fez. Ruth acompanhou
Noemi. E a palavra vai dizer que lá, quando elas chegam, essa história é muito linda. Muito linda. Ela vai se encontrar com um parente de Noemi. Um parente do esposo de Noemi. E lá, ela vai se casar com Boaz. Ela vai se casar com Boaz. E a história é muito maravilhosa. É muito maravilhosa. E a palavra vai dizer que Ruth vai ter um filho com Boaz. Primeiro, Boaz observa a vida de Ruth. Ela é uma mulher que se separou. Ela se separou do pecado. Pelo comportamento dela. Pelo amor dela por Noemi. Pelo zelo dela com Deus. Pelo amor dela até com o povo de Noemi. Aquelas mulheres vão olhar para Noemi. Quando eu vejo o relato aquelas dizendo assim, Ruth é melhor para ti do que 10 filhas. Eu acho que é mais ou menos assim. É quase, ou é 7 filhas, é quase igual a história do esposo oh Jesus, do pai de Samuel, não é? Quando ela está lá chorando na casa do Senhor, Ana, né? E o seu esposo diz, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, eu não te amo, né? Desse jeito, o amor que ele tinha, era uma prova de amor, grande. Da mesma forma, Ruth. Aquelas mulheres, nem era ela que disse, foram as mulheres daquela cidade. Quando Ruth dá à luz a Obed, né? O filho de Ruth com Boaz. E ali a família de Noemi começa, e Deus começa a abençoar ali a vida de Noemi. Só que no momento da angústia, no momento da dor, no momento da perda, ela começa a atribuir, né? Ela atribui toda perda, toda dor a Deus. Ela não vê, a dor cegou ela, né? De uma forma que ela não viu o propósito de Deus se utilizando da vida de Ruth na vida dela. E nós, quando estamos passando por uma luta, nós temos a tendência de não ver o agir de Deus em nossa vida. Nós só olhamos para a luta, né? Nós só olhamos para a luta. E não olhamos para o que Deus está fazendo. E Deus tinha um propósito. Porque a história vai contar que Ruth, ela vai ser, sabe quem? Lá na frente, a avó de Davi. Uma pagã, irmã Solange. Sim. Deus pega as coisas loucas, né, para confundir os sábios. Ela era uma pagã. Boaz, ele era um servo de Deus. Ele era um cristão. E aí, a partir daí, a palavra vai dizer, né? Que isso já vem desde cedo. Nós vamos ver que Deus começa, muitas das vezes não querem entender. Porque se nós formos ver no início, Deus começa lá em Josué, já vem lá de Josué. Você está entendendo? Quando Deus pega Raabe, quem conhece a história de Raabe? Quem já assistiu, tem aquela novela, quem lembra? Ou se você lê a Bíblia. Porque muitas vezes aprende através de uma novela dessa. Mas o bom é você ler a Bíblia. Que lá, quando Josué manda os espiar a Jericó, lá tem um dos soldados de Josué, Saulo, e Saulo conhece Raabe. E lá ele se apaixona por ela. E ele casa com ela. E o seu filho quem é? Boaz. Boaz. Depois quem é o filho de Boaz? Obed. Depois quem é o filho de Obed? Jessé. Depois quem é o filho de Jessé? Davi. E aí nós vamos chegar, sabe em quem? Em Jesus. Olha de onde vem a genealogia. A genealogia vem dessas mulheres. Que Deus trabalhou na história delas. Sabe para quê? Para que eu e você entendesse que quem muda
Quem faz a história e quem escreveu a história é Deus. Muitas pessoas querem dizer assim, não, quem era você? Olha, mas quem eram essas mulheres? Quem eram essas mulheres? Que Deus se utilizou delas, né? Raabe, depois de Raabe vem Ruth, não é? E assim, minhas irmãs, vem, a gente sabe que é dessa forma, né? Raabe, Ruth, Tamar e Betseba. Betseba também, no caso com Davi, né? E a gente vai vendo aí a genealogia e vai vendo até chegar em Jesus. Até o Senhor chegar em Maria e de Maria escolher nela a mãe do Salvador, Jesus. Mas essas outras mulheres aqui, elas não eram cristãs. Essas aqui que eu acabei de citar, o Senhor transformou a vida delas. Muitas vezes nós não entendemos. Irmã Solange, nós sabemos que a palavra do Senhor diz lá em Coríntios que é um jugo desigual. Nós temos que vigiar, porque a carne milita contra o espírito e vai vencer aquele que está mais alimentado. Eu sempre digo isso. O bom é que um jovem cristão, ele conheça uma jovem cristã. Mas se Deus tem um propósito em mudar a história, quem sou eu? Quem é a irmã Solange na fila do pão para dizer que isso não pode acontecer? Está aqui. Ruth, ela era uma mulher gentil. Ela era do povo gentil. E Deus se utilizou dela para ser avó de Davi. É uma história linda e maravilhosa. Sabe? Quem é que sabe quem vai ser salvo? Quem é o povo de Deus? Quem são os eleitos do Senhor? É o nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui a palavra vai dizer que em meio à dor, em meio ao choro, é tanto que Mara, aqui ela diz bem assim, né, Noemi, quando ela chega na sua terra, o povo chama ela de Noemi, né? Mas aí ela diz não. Ela diz, por quê? Porque o significado do nome Noemi é agradável. O significado da palavra Noemi é agradável. E ela diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Mara, o significado é amargura. É amargura. Ela disse, eu não sou mais agradável. Porque o Todo-Poderoso veio foi com fúria sobre mim. O Todo-Poderoso, tirou meus filhos, tirou meu marido. O Todo-Poderoso só atribuiu tudo ao Todo-Poderoso. Mas o Todo-Poderoso quer dizer a você, se Ele permitiu você estar passando por essa luta hoje, Ele tem um propósito. Coloca a tua vida diante do Senhor. Coloca a tua vida diante do Senhor. Agora não se desvia dele, não, desse caminho que é Jesus. Não se desvia dele. Porque aqui vai dizer que quando Ruth foi ao campo, onde Boaz estava, colhendo lá as espigas, já era um propósito de Deus. E lá ele viu, e não só ele viu, mas o povo viu o comportamento de Ruth. Vai dizer, minhas irmãs, esse livro de Ruth, ele é tão curtinho, ele é tão maravilhoso, mas vai dizer aqui, no capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 12, o Senhor atribuiu ao teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cuja as asas viestes buscar refúgio. Aqui a palavra do Senhor está falando que o Senhor Deus, né? Ele diz aqui, no versículo 11, respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizestes com a tua sogra, depois da morte do teu marido,
como deixastes o teu pai, a tua mãe e a tua terra, onde nascestes e vieste para um povo que de antes não conhecestes. Estás vendo? Aqui o povo contou a Boaz. Quando Ruth chegou lá, o povo já tinha contado. Aquela moça, ela largou o seu pai, largou a sua mãe, largou o seu povo para acompanhar a sua sogra, para cuidar da sua sogra, para servir ao Deus da sua sogra. Oh, que coisa linda! Meus irmãos, eu fico assim cheia de Deus ao ouvir. Bem o povo me contaram ao teu respeito. O que o povo estão contando a teu respeito, meus irmãos? O que é que o povo estão falando? Tu tem aberto mão de coisas para buscar o caminho do Senhor? Eita, Deus maravilhoso. No versículo 3 diz: agora, pois, minha filha, ele diz assim, né? Ele diz: agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Oh, glória! Ei, meus irmãos, que lindo quando nós temos uma boa reputação de mulher virtuosa. Aonde tu passas, quem vai passando ali? Ah, é a irmã Juscelia, a esposa do irmão Valdir. É uma serva de Deus. Aí respeitam. Às vezes chega num lugar, está contando uma coisa que não é agradável. Quem chegou? Eita, não, a irmã Solange vem chegando ali. Ela não gosta muito disso aí, não contando esse tipo de piada, essas coisas ela não gosta. E às vezes as pessoas ficam com vergonha até de contar. É lindo isso aí, meus irmãos. É muito maravilhoso. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não. Eu quero dizer que o Senhor tem mudado o meu caráter. E que as pessoas têm visto. Como viram aqui em Ruth. Como é que o povo tem visto você? Como serva de Deus, como vizinha, como irmã em Cristo, como filha dentro da sua casa, como esposa, como mãe. Como mãe. Qual o testemunho que você tem dado? A palavra, ela é tão maravilhosa. Ela é tão maravilhosa que nos dá assim... A palavra vai dizer no versículo 13 do capítulo 4. Assim tomou Boaz a Ruth, e passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor concebeu e deu um filho. E esse filho que nasceu, a palavra vai dizer aqui que é Obed. O filho, tá aqui, Obed, é o filho de Ruth. Ela deu esse nome. É o filho de Ruth, Obed. E do filho de Ruth, Obed, nasceu Jessé. E de Jessé nasceu Davi. E aí nós vamos vendo Deus se utilizando depois de Davi com Betseba para Salomão. E aí nós vamos vendo Deus fazer, mover. Agora, por que eu digo Betseba? Por quê? Porque ela não foi uma mulher adúltera. Ela traiu também o seu marido. Ela foi uma mulher adúltera. Mas o Senhor se utilizou dela. O Senhor também não se utilizou de Tamar? Também? Ela também teve adultério também com o seu sogro. Eu quero dizer que o Senhor, são as coisas que muitas vezes nos confundem. A gente fica assim, ó. Aí eu digo, Senhor, é o teu trabalhar. Às vezes é uma grande perda. A gente diz, como? Por que, meu Deus? Mas o Senhor tem um propósito. Às vezes até na perda de alguém que você ama. Como foi aqui o caso de Noemi. Ela chorou pela perda dos seus 2 filhos.
pela perda do seu esposo. Mas tinha que ter acontecido. Eu acredito, a gente diz, mas por que Noemi não orou? Não colocou diante de Deus antes de sair de Belém? Porque Deus tinha um propósito. Ela tinha que voltar com Ruth para se encontrar com Boaz, para que de Boaz nascesse o seu filho, para que de seu filho nascesse Jessé, para que de Jessé viesse Davi. Nós não podemos mudar os planos de Deus. Às vezes você está aí passando por uma dor, por uma perda, por uma luta, e você não quer entender. Vai fazer igual Noemi fez aqui. Não me chamo mais Noemi, porque eu não sou agradável, coisíssima nenhuma. Pode me chamar de Mara, que eu sou amarga. Ela não fez como Jó. Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ela não fez assim. Mas é com ela e Deus. Eu não estou aqui para julgar o caso de Noemi, né? Deus sabe da dor do coração dela, como ela estava, eu não sei. Eu sei que quero que sirva de lição para mim, que eu venha estar buscando o Senhor, me enchendo de Deus, para que eu não me torne uma pessoa amarga, como foi aqui o caso de Noemi, mas que o Senhor tinha um propósito de alegrar a vida dela, porque depois ela se alegrou com aquela filha que não saiu do seu ventre, que era sua nora. E depois o Senhor lhe deu um netinho, para depois continuar a sua descendência, não é? Deus não fez acabar em Noemi, não. Deus tinha um plano. Eu quero dizer a você, os planos de Deus são melhores que o seu e são melhores que os meus. Nós não entendemos hoje. A dor pode estar grande hoje. A luta pode estar grande hoje. Mas nós servimos a um Deus todo-poderoso. A um Deus que é grande. A um Deus que nos livra. Né? Que livrou ela no deserto. Que livrou ela naquela grande fome. Que livrou ela de uma grande vergonha de não ter nenhum descendente. O Senhor veio ao seu socorro. O Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou e mudou a história de Ruth. O Senhor se lembrou e mudou a história de Raabe. O Senhor se lembrou e mudou a história de Betseba. O Senhor se lembrou e mudou a história de Tamar. O Senhor hoje se lembra de mim e de você. E muda também a nossa história. Esse é um Deus maravilhoso. Não deixe de clamar a Ele. Não atribua culpa a Deus, não. São as nossas escolhas. Aqui foi a escolha de Noemi. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Nossas escolhas. Muitas das vezes não é a vontade de Deus, mas nós queremos fazer e não colocamos diante de Deus. E Deus, mesmo nós escolhendo, Deus muda a nossa história. Quando nós nos voltamos para Ele, porque aqui a palavra vai dizer que Ruth diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores, irei eu. Aonde tu morreres, morrerei eu. Aonde tu for sepultado, eu serei também. Assim como bem proveu o Senhor, seja feita a vontade dele. Não parece um poema? Lindo. Uma história de amor, sem interesse nenhum, né? Porque Noemi não tinha mais o que dar a Ruth. Já era velha, não podia mais gerar filhos. E talvez as duas iam mudar para uma cidade e fosse até rejeitada. Duas viúvas. Que na época era muito sofrida a vida de viúva. Já estava encerrando a época dos juízes para iniciar o começo dos reis, quando Saul ia ser escolhido ser rei.
Nós temos que ler a história, é muito linda. Leia o livro de Ruth, leia a palavra do Senhor, porque Ele vai encher o teu coração de alegria. Mesmo em meio à dor que você está passando, você vai se alegrar e vai dizer: louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque mandou Jesus para nos salvar. Mesmo em meio à dor, glorifique a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus grande. É um Deus tremendo. É um Deus que cuida de mim, que cuida de você. E que hoje pode mudar a sua história e pode mudar a minha. É um Deus que me pega pela mão, como pegou aqui Noemi e Ruth, e socorreu elas. É um Deus que socorre como socorreu Raabe. Quem lembra da corda vermelha que foi colocada naquela casa? Não destrua onde tiver aquele cordão vermelho, porque ela entregou a vida dela ao Senhor. Ela foi a favor do povo de Deus. E o Senhor não destruiu as muralhas de Jericó enquanto Raabe não saiu de lá. Enquanto o povo de Deus não tirou Raabe de lá, o Senhor não destruiu Jericó. O Senhor tem misericórdia daquele que busca o Senhor. Então, se você está buscando o Senhor, Ele vai ter benevolência com você e comigo. Amém? Vamos aqui cantar um louvor para encerrar. Oh, glória, porque Deus é bom. Que história linda, né? Uma história de amizade. Ontem foi o dia, né? O dia do amigo. E essa palavra eu não levei ontem porque eu não estava nem lembrada que ontem era o dia do amigo. Mas o Senhor disse: não importa, o dia do amigo é todo dia. Oferece o teu ombro todo dia. Ora todo dia. Chora com os amigos todo dia. Sorri com os amigos todo dia. E oferece a tua ajuda todo dia. É assim que tem que ser. Dia do amigo não só é dia 20 de julho. Não. É todos os dias. É todos os dias. Vamos cantar esse louvor. Oh, Jesus. Deus é maravilhoso. Vamos agradecer o Senhor por essa palavra maravilhosa, pela minha vida e pela sua. Diz assim. Esse louvor: eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 Deus maravilhoso. Oh Deus tremendo. O nosso Deus,
Ele nos vê. Ele sabe da sua dor. Ele sabe da sua angústia. Ele sabe da sua necessidade. Ele tem escutado a sua oração. Quando você tem falado para Ele do que você está passando, das suas necessidades. Tudo que você tem colocado diante de Deus, Ele tem visto. Ele tem visto. E Ele sabe o tempo certo de chegar. Ele chegou aqui na vida de Noemi. A irmã Solange, mas chegou depois que os filhos tinham morrido, o marido tinha morrido. Deus sabe o tempo certo de chegar. Deus sabe, meus irmãos, quem somos nós para dizer a hora de Deus agir. Ele sabe o tempo certo. Vamos orar? Vamos orar. Denise entrando conosco. Vamos orar aqui para a glória do Senhor e dizer que Ele é bom, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer, meu Pai, pela vida de cada um que esteve aqui conosco nessa manhã, nessa live, louvando, engrandecendo o teu nome, se alimentando dessa palavra maravilhosa, se alegrando, Senhor, e crendo que o Senhor é Deus, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor muda comportamento, que o Senhor tira do lamaçal do pecado, que o Senhor lava, liberta e que o Senhor leva para o céu. Obrigada, meu Deus, por essa palavra tão maravilhosa no dia de hoje, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que está conosco nessa manhã. Cada um que irá entrar, Senhor, depois para assistir no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube, como também, Senhor, o vídeo ficará aqui, Senhor, nesse canal, meu Pai, do Facebook, para cada um assistir, Senhor, e ser alimentado e ser abençoado, meu Pai. Senhor, nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo o sempre. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele te ama, e Ele tem um propósito para tudo isso que tu está passando. Ele tem um propósito. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Confia no Senhor. Amém? Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Acho que amanhã eu vou entrar mais cedo, porque eu vou para o sítio. Eu vou deixar gravado o vídeo e vocês, aqueles que não puderem entrar mais cedo, vai ver depois. Porque eu quero ir para o sítio e não posso sair daqui tarde. Amém? Um beijo da irmã Solange, Deus é bom. Eu vou entrar pelo menos 1 hora mais cedo amanhã, em nome de Jesus. Mas eu quero estar com vocês, para a honra e a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Até amanhã, Denise. Até amanhã, Luziana, irmã Carminha, ô glória. Irmã Helena Nascimento. Cada um que entrou aqui conosco nessa manhã. Deus abençoe a vida de vocês. Ô glória.